Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. Nesse vídeo, a gente vai falar de obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis. Me encontre na internet, aqui vocês têm todas as minhas redes sociais. Para você se inscrever no canal, é fácil, é só clicar aqui neste botãozinho que está no canto inferior direito do seu vídeo e você já vai estar inscrito. Pois bem, obrigações divisíveis e indivisíveis. Vamos entender um pouquinho dessa dinâmica estabelecida pelo Código Civil. O Código Civil, ele chama de obrigações divisíveis aquela em que o objeto pode ser divisível. E ele chama de obrigações indivisíveis aquelas em que o objeto não pode ser dividido. Temos aqui também vamos facilitar as coisas, imaginando como obrigação divisível a de dinheiro. O dinheiro sempre é divisível. E vamos imaginar um animal, para usar o exemplo fartamente utilizado pela doutrina, um cavalo. Então vamos imaginar aqui um cavalo. Agora, pensem comigo. Se uma pessoa deve para outra pessoa, que diferença faz ser o objeto divisível ou indivisível? Nenhuma. Não faz nenhuma diferença, porque o cavalo, uma pessoa entrega um cavalo para outra, ele é indivisível, ou entrega ou não entrega, ou adimple ou não adimple a obrigação. Mas no caso do dinheiro é a mesma coisa, porque se você deve R$1.000, se você entregar 500, você não está cumprindo a obrigação. Você tem também o inadimplemento. De forma que só toma relevância o estudo das obrigações divisíveis e indivisíveis, e o Código Civil trabalha dessa maneira, quando houver pluralidade subjetiva. O que é pluralidade subjetiva? Mais de um credor, credor 1, credor 2, credor 3 e um devedor. Ou mais de um devedor. Então eu tenho o credor, o devedor 1, o devedor 2, o devedor 3. Nessas duas circunstâncias, se faz necessário o estudo das obrigações divisíveis e indivisíveis. Pois bem, vejamos como é uma obrigação divisível e como ela deve ser enxergada. Imaginemos que eu tenho um credor num contrato de R$1.000 celebrado com 4 devedores. Ela é assim. Você está vendo assim num contrato. Juridicamente, como é que a gente deve enxergar isso? Vou até apagar aqui para ficar mais fácil, né? Então você está vendo um contrato, só que ela deve ser enxergada e ela deve ser tratada da seguinte maneira: credor de 250 com devedor 1. Credor de 250 com devedor 2. Um outro contrato. Credor
de 250 com o devedor 3. Vou fazer aqui embaixo. Credor de 250 com o devedor 4. Então, você está vendo no papel isso aqui, quando você vê o contrato celebrado. Mas deve ser enxergado dessa maneira aqui. Quando eu falo deve ser enxergado, eu estou dizendo que deve ser tratado dessa maneira. Faz de conta que são contratos individuais, separados, de maneira que um não influencia o outro. Você faz isso, você pega uma situação dessa e enxerga dessa maneira, você resolve os problemas jurídicos de uma obrigação divisível. Vamos ver então as regras das obrigações divisíveis. Vamos lá. Se eu tiver mais de um credor, cada credor só pode exigir a sua parte. Então, se eu tiver, por exemplo, R$200, credor 1, credor 2 e o devedor, é divisível o que eu estou falando, hein? Já coloquei aqui R$200 em dinheiro. Quanto que o credor 1 pode processar? Se quiser entrar com o processo, quanto ele pode exigir? Somente 100. O credor 2, se ele quiser processar o devedor, quanto ele pode exigir? Somente 100. Mas, Antônio, eles não podem? O credor 1 não pode cobrar os 200 e depois entregar para o credor 2? Não, não pode. Por quê? Porque é obrigação divisível. E obrigação divisível, eu olho isso aqui e eu enxergo como se fossem dois contratos distintos, cada um de R$100. Por isso, cada um dos credores só pode exigir a sua parte. Por outro lado, vamos imaginar aqui que eu tenho uma outra situação. Eu tenho um credor de 200 e eu tenho devedor 1 e devedor 2. Se o credor quiser processar somente o devedor 1, quanto ele pode cobrar? 100. Por quê? Porque cada devedor somente pode ser compelido, somente pode ser cobrado da sua parte. Ok? Imaginem, no outro exemplo, se você tem lá um credor, outro credor, 200, e você tem um devedor. Você já sabe, é como se você enxergasse, aqui você só está vendo um contrato, mas é como se você enxergasse dois, cada um de R$100. Se o devedor saca uma nota de 200 do bolso e entrega para o credor 1, ele continua devendo R$100 para o credor 2. O credor 2 pode entrar com o processo e cobrar R$100 do devedor. Ou seja, se o devedor paga tudo a um dos credores, ele continua obrigado em relação aos demais credores. Notem, meus amigos, que a coisa é bastante simples. Você interpreta, você vê um contrato com mais de uma pessoa, ou no polo ativo ou no polo passivo, e você interpreta como se fossem vários contratos. Tá? Vamos prosseguir então com essas regrinhas. Se você tem um codevedor insolvente, os demais não vão responder pela parte dele. Porque eu interpreto como se fossem contratos distintos.
Se em relação a um dos devedores, se eu tenho vários devedores, e o credor fez alguma coisa contra um deles, coisa essa que suspendeu a prescrição, essa suspensão da prescrição que prejudica esse devedor, não suspende a prescrição em relação aos demais. De novo, porque eu interpreto isso como se fossem contratos distintos. Prosseguindo, se eu tiver mais de um credor, credor 1, credor 2, 200 e eu tenho devedor. Se um dos credores tomou em relação ao devedor uma atitude para interromper a prescrição, em relação a esse outro credor que não fez nada, a prescrição continua correndo. Do mesmo modo, se eu tiver devedor 1, devedor 2, um credor, 200, e esse credor faz alguma coisa para interromper a prescrição contra o devedor 1, a prescrição contra o devedor 2 continua correndo. Ok? Então, é como eu disse a vocês, você interpreta como se fossem contratos distintos, você resolve o problema. Tá? Então, obrigações divisíveis. Pensa nelas. Vamos falar diferente. Uma obrigação divisível, você pensa nela como se fossem obrigações distintas e separadas. Uma não afeta a outra. O que um credor faz não afeta o outro. O que um devedor faz não afeta o outro. E aí você consegue resolver os problemas jurídicos disso. Vejamos agora as obrigações indivisíveis. Vamos pensar num cavalo. Então, eu vou trabalhar primeiro com pluralidade passiva, mais de um devedor. Então é assim, eu tenho o credor, o cavalo, eu nem vou me atrever aqui a desenhar um cavalo. Okay? Vamos imaginar que o cavalo valha 300 e você tem devedor 1, devedor 2, devedor 3. Ela é assim. Como é que você deve enxergar esse negócio? Você tem o credor, um cavalo, com o devedor 1. Um credor com um cavalo com o devedor 2. O credor com um cavalo com o devedor 3. Contratos distintos e separados. Mas, Antônio, não é justo que o devedor 1 entregue o cavalo e fique no prejuízo, porque ele sozinho entregou o bem. Também acho, também não é justo, também acho que não é justo não. É por isso que a gente vai ter as regras. É por isso que a gente vai agora interpretar como é que funciona. Tá? Mas antes disso, vamos ver como é que é uma obrigação indivisível com a pluralidade ativa. Mais de um credor. Então você tem lá. É mais ou menos, se você entendeu, você já vai saber o que eu vou desenhar. Então você está vendo lá. Você tem credor 1, credor 2, credor 3. Um cavalo que vale 300 com o devedor. Então você tem lá, por óbvio, o credor 1, cavalo com o devedor 2, com o devedor. O credor 2 com o cavalo em relação ao devedor. E o credor 3
com o cavalo em relação ao devedor. Simples assim. Cada credor pode exigir o cavalo inteiro. Por quê? Porque o cavalo não pode ser fatiado, o cavalo não pode ser quebrado, o cavalo não pode ser dividido. Antônio, mas fica injusto. E se esse credor 1 pegar o cavalo e sumir? Como é que fica essa situação? De novo, por isso que a gente faz esse estudo mais detalhado das obrigações indivisíveis. Vamos ver então como é que ficam essas regras. Então, vamos falar primeiro da pluralidade passiva. Eu tenho aí então mais de um devedor. Já viu? Cada devedor pensa assim, então. Você tem lá devedor 1, devedor 2, devedor 3. Um cavalo e um credor. O cavalo vale 300. Cada devedor pode ser compelido, ser obrigado à entrega da coisa inteira. Porque eu não posso dividir a coisa, eu não posso repartir o cavalo. Um devedor que entrega o cavalo, já que ele pode ser compelido a entregar o cavalo, ele pode cobrar dos outros, de cada um deles, a cota à parte. Ok? Por quê? Porque aqui, meus amigos, se o devedor 1 pegou o cavalo e entregou, a questão do cavalo está resolvida. Olha o que sobra. O valor do cavalo. Ou seja, isso se transforma em perdas e danos. Não perdas e danos do credor em relação a esses devedores. Não. Porque o credor recebeu. Mas perdas e danos deste devedor 1 que pagou em relação aos outros. Porém, ela se torna divisível quando ela se converte em perdas e danos. E por esse motivo, ele pode cobrar, o devedor que pagou, pode cobrar a cota à parte de cada um. Ou seja, o devedor 1 entregou o cavalo, que valia 300. Quanto ele pode cobrar do devedor 2? 100. Quanto ele pode cobrar do devedor 3? 100. Simples assim. Continuemos com as regras. Você tem, como eu já disse, em caso de conversão em perdas e danos, o cavalo morreu. O cavalo não foi entregue. Você tem a perda da indivisibilidade. Quando ocorre o perecimento da coisa, a obrigação que era indivisível se torna divisível. Quando ela se torna divisível, ela perde a indivisibilidade. Cada um dos devedores só será obrigado a pagar a sua cota à parte. O cavalo morreu. Valia 300. Morreu. São 3 devedores. O credor, enquanto exigência do cavalo, ele podia exigir o cavalo inteiro de cada um dos devedores. Como o cavalo morreu, ele só pode exigir de cada devedor a sua cota à parte, R$100 nesse caso. Porque a obrigação que era indivisível, porque o objeto era indivisível, o cavalo, ela passou a ser divisível, porque agora é dinheiro. Vamos continuar. Se a culpa pelo perecimento é de todos, todos rateiam a indenização. Por favor, indenização, nesse exemplo que eu estou dando,
estou falando do cavalo que vale 300, cada um vai dar 100, isso não é indenização. Isso é o cumprimento da obrigação, que era numa coisa, agora esse cumprimento vai ser feito em pecúnia, em dinheiro. Indenização, eu me refiro a eventuais prejuízos que esse credor teve e ele tem direito a ressarcimento. Essa é a indenização, não o pagamento do objeto do contrato transformado em dinheiro. A indenização, se pela morte do cavalo todos foram culpados, a indenização ela vai ser rateada entre todos os devedores. Por quê? Porque ela se tornou divisível. E obrigação divisível eu interpreto como dividida entre tantos sujeitos quantos forem o contrato. Mas, se a culpa é somente de um, se um deles foi o culpado pelo perecimento, pela morte do cavalo, somente ele indeniza. Somente ele paga a indenização. Mas o valor do cavalo continua sendo rateado entre todos. É a indenização, ou seja, o pagamento pelo prejuízo sofrido pelo credor, esse sim vai ser arcado só por aquele que foi culpado pelo perecimento do objeto. Eis aí, então, as regras das obrigações indivisíveis com vários devedores. Vamos inverter agora. Vamos falar da obrigação indivisível com vários credores. Vamos desenhar para a gente lembrar. Então eu tenho credor 1, credor 2, credor 3. Eu tenho um cavalo que vale 300. E eu tenho o devedor. Primeira coisa, tanto quanto óbvia, é que se o credor 1 quiser exercer o seu crédito, quiser cobrar o cavalo, ele pode. Não é mesmo? Afinal de contas, não dá para ele cobrar 1/3 do cavalo. Então, cada credor pode cobrar sozinho a entrega da coisa. Não dá para repartir. Os demais credores podem exigir dele a cota parte em dinheiro. Quanto valia o cavalo? 300. O credor 1 cobrou a coisa. Quanto que o credor 2 pode cobrar do credor 1? Ah, Antônio, 100, porque 300 dividido por 3 dá 100. E aí o credor 3 também poderia cobrar 100. Acontece que para o credor 1 cobrar, ele teve despesas. E essas despesas devem ser rateadas. Então, se o credor 1 cobrou o cavalo, contratou advogado, teve despesa processual, o credor 2 e o credor 3, cada um deles vai poder cobrar o quê? 100 menos 1/3 das despesas. Das despesas com o processo, com contratação de advogado e tudo mais. Não é justo também que aquele credor 1 que gastou dinheiro para cobrar o cavalo, ele fique no prejuízo total, sozinho, do dispêndio necessário para fazer a cobrança do cavalo. São rateados os lucros, são rateados os prejuízos também. Tá? Continuar aí com as regrinhas. Se o devedor, lembra, eu tenho vou apagar aqui para ficar fácil. Eu tenho um devedor e tenho 3 credores. Tá? Se o único devedor paga voluntariamente a um dos credores,
ele continua podendo ser cobrado pelos demais credores. Nossa, Antônio, que injusto. É, porque esse devedor, a obrigação dele era entregar o cavalo para os três e obter a quitação dos três, obter o recibo assinado pelos três. Mas ele não fez isso. Ele entregou o cavalo e pegou um recibo. Recebia o cavalo, assinado por um credor. Mas espera aí, os outros também têm o direito de cobrar o cavalo inteiro. Já acabou de falar isso. Então ele vai lá e entrega para um e obtém só a quitação desse. Os outros dois não deram quitação. Eles podem cobrar o cavalo. Mas o devedor quer entregar o cavalo e se livrar, mas ele só acha um dos credores. O que ele faz? Ele entrega para esse e obtém deste credor uma caução de garantia. Se o credor que recebeu o cavalo deu garantia de que os demais darão a quitação, aí sim este devedor está liberado. É como se este credor que deu a quitação, ele se responsabilizasse pela quitação a ser dada pelos outros. É o que o Código Civil chama de caução de ratificação. Ele se compromete a que os outros credores também deem a quitação. Continuando aí. Se somente um, presta atenção aqui, que aqui talvez seja a parte mais difícil desse vídeo. Eu vou até desenhar de novo para você. Então imagina que você tem um cavalo que vale 300. Você tem o credor 1, o credor 2 e o credor 3. E você tem o devedor. Vamos imaginar que o credor 3 deu ao devedor uma liberação. Antônio, não entendi. Vamos imaginar que ele deu um perdão, que é chamado pelo Código Civil de remissão. Lembrando que a expressão remissão pode ser grafada com 2 S ou com cedilha. Com 2 S significa perdão, com cedilha significa resgate. Com 2 S, Instituto de Direito Civil, com cedilha, Instituto de Direito Penal, remissão da pena, ou processual civil, remissão da execução. Mas o que eu quero trabalhar aqui é o seguinte. O credor 3 deu para o devedor o perdão. Olha, te perdoo. Obviamente, o credor 3 não é credor do todo. Ele é credor de uma parte. Quanto vale a parte do credor 3? Bom, nesse modelo aqui, cada credor tem um crédito de 100, porque o cavalo vale 300, divide por 3, 100 cada um. O credor 3, quando ele dá uma liberação para o devedor, quando ele dá um perdão, uma remissão, ele não pode perdoar o que não é dele. Ele não pode perdoar os créditos do credor 1 e do credor 2. Ele só pode liberar o crédito do credor 3, dele. Então, se ele 3 dá a liberação, essa liberação é parcial. Então, a dívida deixa, o credor 3 deu a liberação, ele não quer mais nada. Isso aqui, então, fica desse jeito. Só que não é justo agora que o devedor seja obrigado a dar o cavalo que vale 300, na medida em que a dívida dele foi reduzida para 200. Olha aqui, 100 com 100, 200.
Mas o cavalo não dá, né? Não dá para eu cortar o cavalo em 3 pedaços. Repito que eu não vou me atrever a desenhar um cavalo. Então, se o credor 1 quiser exigir o cavalo, ele pode. Olha só, os demais credores podem exigir a coisa, mas eles têm que descontar a parte que foi perdoada. Mas Antônio, como é que ele vai descontar do cavalo 1/3? Claro, não dá para ele descontar 1/3 do cavalo. Então serra lá 1/3 do cavalo, ó, fica com esse terço do cavalo e me dá só 2/3. Não dá para fazer isso. Mas dá para fazer isso em dinheiro. Então, esse credor que quiser exigir o cavalo, ele tem que dar pro devedor em dinheiro, porque é a única forma possível, a cota parte daquele credor que perdoou. Mas Antônio, não é justo. O credor, para poder cobrar, vai ter que dar dinheiro? Vai. Mas notem, meus amigos, é justo sim, porque para esse credor 1 cobrar o cavalo, apesar dele ter que dar dinheiro para o devedor, olha o que acontece, o cavalo ele continua valendo 300, de forma que aqui, olha o que acontece, ele vai ficar com o cavalo com uma cota parte maior do cavalo. Então, o que ele vai receber é mais do que ele receberia, porque ele vai receber a coisa. E não vai ter mais que dividir com outros 2, ele vai dividir só com 1. O que aumenta, então, a participação dele na coisa e, por óbvio, aumenta a necessidade dele pagar. Mas o Código Civil, quando estabelece tudo isso, ele não está pensando nisso, tá? Ele está pensando no devedor, que foi liberado por um dos credores. Por esse motivo, não é mais devedor daquele montante global. O que fica difícil de instrumentalizar se a coisa é indivisível, não dá para serrar a coisa. Então, para serrar, eu converto idealmente em dinheiro. Ok? Essas, então, meus amigos, são as regras das obrigações divisíveis, um tanto quanto tranquilo, se vocês interpretarem, pensarem nelas como se fossem contratos diferentes, e obrigações indivisíveis. Ambas só se justificam quando eu tenho pluralidade de sujeitos. Pluralidade ativa, mais de um credor. Pluralidade passiva, mais de um devedor. Se o vídeo te ajudou, compartilha com seus amigos, compartilha via WhatsApp, curte o canal, se inscreve. Isso ajuda aqui o canal, ok? Grande abraço, bons estudos e até a próxima!